10 minutos. Boa noite, Pedrinho Kiel. Que prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Pimba nos Esportes. Grande corintiano, Pedrinho Kiel. Pedrinho Kiel. Pô, eu que agradeço, rapaz. Tô felicíssimo de estar aqui com o Demar, com a Tatinha. Aliás, tem 3 craques na mesa aqui, né? Mas eu não sou canhoteiro, hein? Eu não sou canhoteiro, vocês dois são. O pai dele que é meu amigo, mais de 40 anos, sei lá. Vento e filho. Fala, o Edmundo é que nem Biotônico, que não tem contraindicação. Você não acha um cara que não gosta dele. Isso é verdade. E o filho vem no mesmo caminho. Muito obrigado. Você fala isso do meu pai, mas eu falo de você também. Não tem uma pessoa em Limeira que não gosta de Pedrinho Kiel. Bondade, mas eu acho que sim. Então, você vê, eu tô ficando velho, fiquei 75 anos, eu errei de vir aqui. Você já viu um negócio dele, né? Eu passei reto. Não, e eu até Fui perguntei. parar, quanto que eu sigo americano. Até perguntei, faz tempo que você não vem aqui, Pedrinho, falou, passei hoje de manhã. Não, e o pior você não sabe. Eu voltei, subi, passei reto de novo, fui virar lá em cima, por Deus do céu. Daí eu vim olhando, né? A hora que eu vi o azul, agora não era mais. Eu vi o galo do lado de lá, daí foi. Pedrinho, toda eleição surge o nome. Pedrinho vai voltar para ser prefeito de Limeira. Por que não volta? Bom, eu não voltei nessas eleições porque tiraram eu fora. E coisa mais... Você não imagina. Vou falar rapidinhos, 4. 2 eu saí por causa que eu contratei a FIA USP para fazer o seguinte trabalho. Reforma administrativa para os funcionários. Plano de carreira para os funcionários. Recuperei a Previdência inteira. Recuperei inteira. 3 trabalhos para os funcionários. E outra, com o USP, Unesp e Unicamp, eu fiz um monte de convênio com a Unicamp aí. Um monte. Aqui aproveitou, eu tinha amizade lá com os caras, com os reitores, tudo. Porque eu contratei ela sem licitação. Como que eu vou contratar a USP com licitação se não existe licitação de público para público? Eu fiz um monte de trabalho, até saúde ocular eu fiz aqui junto com os caras da Unicamp. Joaquim foi um secretário que foi o melhor do estado, se não o melhor. Grande Joaquim. Então, eu fiquei fora 2 eleições. Ganhei depois de 10 anos. Agora estou processando o estado. Por danos morais. Eu quero ver quem que vai dizer que eu não fiz nada, eu não cometi 0. A outra eleição, vou falar para vocês. Falei isso da volta. Estou lá, daqui a pouco, sai na primeira página do Jornal de Limeira. Pedrinho Kiel processado por ter prorrogado o contrato da Rápido Sudeste. Eu peguei e liguei para o promotor. Não falei, senhor, com todo respeito, ele já faleceu. Eu falei, ô promotor, escuta aqui. Que raio é esse que eu estou na primeira página do jornal por ter prorrogado 8 anos de contrato da Rápido Sudeste? Mas eles carregaram, o senhor está na primeira página, o Carlos Quinelato carregou com a tinta nada, quem carregou com a tinta foi você. Você. Falei, senhor, você. Porque você nem leu. Quem fez esse contrato foi o Paulo D'Andrea, o secretário de transporte foi o Silvio Félix e ele que fez denúncia. Ele faz o contrato, faz denúncia do que eu prorroguei o que ele fez. E eu que sou processado. Por 2 anos pensei fora dessa, velho. Ô Pedrinho, tem uma curiosidade, responda então, se não é que eu não fui, por causa disso. Eu sei, responda se quiser. Até pedi pro Rafael Sereno um abraço, viu, Rafa? E falei, escreve um pouquinho para mim sobre o Pedrinho Kiel, né? Ele falou lá, eleito em 1996, foi presidente da CIL, foi o primeiro prefeito da história de Limeira a ser reeleito. 2000 ele iniciou o 2º mandato e aí 2002 sai para deputado e não é eleito. Foi a maior tristeza da sua vida não ter sido eleito deputado? E outra, foi um grande arrependimento seu ter deixado a prefeitura para concorrer para deputado? Se fosse para ser deputado, eu arrependeria, mas não saí para ser deputado. Saí para ser vice-governador do estado. Eu tive 236 assinaturas de prefeito. Acho que nem o Geraldo teria isso. E o que aconteceu é o seguinte, eu tive uma reunião no ISA, eu fui presidir, vou falar a história para você o que aconteceu, que é importante todo mundo saber. Eu já expliquei hoje na hora do almoço, mas não completei com isso que eu lembrei agora. Eu fui presidente do comitê do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Eu ganhei a eleição, o Tami, que era prefeito de Piracicaba, falou, Pedrinho, você precisa assumir no meu... Ele foi o primeiro cara que foi presidente do comitê, eu fui o segundo. Você precisa assumir o comitê. Eu falei, tá, mas não vou subir não. Porque eu fiz a transição, depois de longos anos de Limeira, eu fiz a transição com o Jurandir.
E eu vi que estavam 250 milhões de dívidas, né, para administrar, que só para você ter uma noção que era isso, era o dobro do Ribeirão Preto. Não estou falando quem fez a dívida, quem que esse candidato se viram que está lá. Fiz a transação, não vou poder ir. Ele falou assim, não, Pedrinho, você precisa ir, porque você... Mas o Humberto aí, Humberto é professor universitário, seu vice-prefeito agora, seu secretário de Educação, falou, não, Pedrinho, o Humberto mesmo falou que deve ser você, porque você... É 63 prefeitos, não é um. E tem mais 63 organizações não governamentais. É tripartite. Bom, eu falei, eu não vou. Depois eu soube que o Miguelzinho Haddad, lá de Jundiaí, estava fazendo campanha. Eu falei, Tami, resolvemos. O Miguel vai. Ele está fazendo campanha lá. Aí ele falou assim, eu já ligo para você já. Pedro, assim, então vamos lá falar com o Miguel, dar os parabéns para ele. Não, vai nós dois para Jundiaí. Você já está imaginando o que aconteceu, né? Se eu fui o presidente... Chega lá, abre a porta. Ô, Miguel, você nada, você já é presidente do comitê que tem meu apoio. O Tami rachou de rir. Bom, chega aí, eu vou na reunião. Eu falei, eu não vou ligar para nenhum prefeito. Chego na reunião, levanta de Rio das Pedras, decano. Falei, eu sou decano aqui, eu vou propor por unanimidade o apoio, Pedrinho, que os 63 prefeitos ergueram a mão. Nossa, mãe. E disso começou a sair o trabalho daqui, trabalho dali. Eu reunia com os prefeitos do PSDB, para ver o que cada um fazia na sua cidade, para um ajudar o outro, e daqui saiu quase tudo, né? O plano comunitário de asfalto, o trabalho do Joaquim. Aí fui criando uma puta amizade com essa prefeita do Estado, inclusive do PT. O Zé Machado, o Cláudio Mauro, eu adorava. Né? Ô, Cláudio Mauro, eu adoro o Cláudio Mauro. Gente finíssima. Um dos melhores amigos que eu tenho em Rio Claro é o ex-prefeito Cláudio de Mauro. Então eu vou dizer para você, eu era do PSDB, eu passei o comitê para ele. Que da hora. Então, Cláudio Mauro é um cara espetacular. Excelente. E o Zé também, o Zé Marcelo. Bom, aí o que aconteceu? Agora eu vou chegar lá no vice-governador. Começou uma puta onda. Ô, Pedrinho, por que você não vai de vice-governador do Geraldo? Não vai de vice-governador? Vai, eu não vou falar nada disso. Não. Eu vou continuar aqui o meu mandato aqui e tal. Aí pediram uma reunião comigo, com 30 prefeitos lá, eu não sabia quantos vinha, lá no Isca. Tem reunião, eles falaram assim, não, Pedro, você tem que ser candidato a vice, nós vamos sugerir para o Geraldo e vai um monte de prefeito junto. Eu falei, eu não vou. Daí eles falaram assim, então nós vamos fazer o seguinte, vamos sugerir para ele, não pedir para ele. Então, você faz o que você quiser, mas eu não vou. De repente eles começaram a fazer. Aí deu 200 e cacetada, né? Eu peguei e fui falar com o Geraldo, eu, o Pejão e o Gilson. Falei, Geraldo, está acontecendo isso. Eu não falei, não pedi para nenhum prefeito. Ele falou, toca o barco. Só que faltou depois do barco, falou assim, que você vai ser o vice. Por isso, não que, porque se toca o barco, estou tocando o barco. Eu já entendi que eu ia ser o vice dele. E a coisa passa. Eu fui na convenção do PSDB, eu chego lá, abriu a porta minha de Marta, tinha Carlos Sampaio, deputado federal, todos os deputados estaduais e federais me apoiando. Abriu a porta minha, o Carlos Sampaio com o Salvador Zimbardi, desce o nosso vice-governador. Eu estava lá numa festa lá do vice-governador, até esperar o Geraldo chegar e tal. Daqui a pouco, parece um telão assim. Termina a convenção do PFL. Lembro vice de Alckmin. Imagina o rolo que deu aí. Eu precisei falar para ele. Eu falei, não, quem ia escolher era o Geraldo. Gente. Eu fiquei dando desculpa para ele, né? Assim, desculpa, não falando. Eu ia falar o quê? Só tinha um jeito. O Cláudio Lembre é aquele do supercílio, né? Pelo da menos, certeza gigante. absoluta. Eu era muito mais bonito que ele. Eu lembro do Cláudio Aí eu Lembre. peguei e falei pro Oscar que estava eu, Mauro Vieira, famoso Mauro Vieira. O Gilson, o Casotti e o Dair, né? Vamos embora. Eu votei nulo, né? E fui embora. Aí eu falei pro Joaquim, prefeito de Cosmópolis. Joaquim, quem vai apurar isso aí é o Elson Aparecido. Ele vai entrar num quarto e vai dar o resultado lá dentro, porque eles perderam para mim. Pela turma que estava lá. Dito e feito. Ele que deu o resultado, que era o Lembro. Que era o Lembro e tal. Então até E hoje assim não mudou foi. muita coisa. Aí sim. Daí o deputado federal, como? Eu tenho uma ajuda de intuição muito grande. Eu falei assim, como nós somos mortais, eu não sei, veio um negócio na minha cabeça. Vou pegar uma vaga de deputado, não sei o dia de amanhã. Mas foi assim, por uma coisa assim, sabe, inusitada, coisa espiritual mesmo, falar português, claro. E eu peguei. E se eu não pego? Bom, se eu não pego, daí eu mesmo falei para mim, se eu não pego no dia da convenção, peraí, Geraldo, você vai anular do PFL, porque eu entraria nessa aí.
Aí eu fiquei quieto. Mas se volta hoje, você pegava essa vaga de deputado? Não. Você se arrepende, então? Não, eu não falo que eu arrependi de deputado porque fui bem votado. Mas esperava mais. Sim, mas acontece que eu não fiz campanha. Vou dar um exemplo, você quer ver? Mas você ficou magoado com o Limeira por causa disso? O Limeira? Não. De jeito. Eu tinha maior votação para deputado Limeira. O que faltou? Quanto faltou? O que faltou é o seguinte. Eu deve ter faltado uns 10 mil votos. Mas o que faltou foi o seguinte: faltou eu ser de federal direto. Mas eu não sairia de prefeito. Eu saí para vice-governador. Então ficou penso. Eu vou dizer um fato para vocês. O Gilberto Kassab e o nosso governador Rodrigo Garcia eram deputado federal e estadual. Só que, Dimar, eu não precisava nem do voto de e-mail para ser deputado federal, se eu saísse para deputado federal. Eu era vice-presidente da Federação das Associações Comerciais para o interior. A FIFA elegeu lá, o Kassab elegeu 3 vezes, eu ia eleger, não precisava nem do voto dele mesmo, se eu fosse candidato a deputado. E aí eu combinei com o Kassab. Kassab, eu estou para sair vice-governador, então você fica com os votos. Pode pedir os votos para todos os presidentes da Associação Comercial do interior. Perdeu esses votos. Aí eu ia falar para ele assim, Kassab, eu não... E assim mesmo eu fui votado em 400 e poucas cidades. Mas eu não tive cara mais para... Senão, eu seria eleito pelos votos da Associação Comercial. Você ficou ruim de saúde por conta disso? Não, eu não tenho esse problema. Você não teve depressão, nada? Nenhuma. Você sempre teve ligado à política, vida toda. Sempre. Desde antes de você ser prefeito, até hoje, que você acompanha todo mundo. Quem foi o melhor prefeito falando do parte esportiva? Eu tenho certeza que foi um ótimo prefeito na parte esportiva. O Rafael escreveu aqui. Implantou esporte nos bairros. Não. Fala o que você fez, Pedro. Foi os maiores campeonatos amador que teve, foi o nosso. Porque eu tinha 3 craques lá. Nego do ramo. Não estou falando dos outros, hein? Tá. Estou falando do nosso, mas foi nos bairros, criança, tudo. Quais os 3? Campeonato de malha. Fomos disputamos todos os jogos abertos. Fomos super bem classificados. Tatão, Os Marbacan. Ademir Nogueira, João Ferraz. Lá da autonomia, vocês fazem o que vocês quiserem e recursos não vai faltar. E não faltou. Então deu esporte para tudo, escola, tudo. Porque hoje, apesar que hoje teve algumas mudanças, principalmente falando de futebol amador. Tá certo que o polo esportivo envolve tudo, né? A gente falando diretamente do futebol amador, que hoje mudou a parte burocrática. Eu não sei como é que funciona. Era muito mais fácil. Então, essa mudança às vezes tem atrapalhado. Porque o Mário também sempre viveu no meio do esporte. É. Então, hoje, tem algumas coisas que acabaram mudando. Chamamento. Esse é o principal chamamento. Que hoje precisa colocar tudo no papel o que acontece. Todos os gastos. Você tem que fazer prestação de conta. Hoje tem que fazer prestação de conta. Não, mas tem a contrapartida. Você oferece, por exemplo, um X pro vôlei. Em contrapartida, os técnicos de vôlei têm que ir nos bairros ensinar a modalidade. Tem que ter núcleos. Porque hoje é assim, Pedrinho. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para chegar nisso. Porque era mais fácil também. Porque a gente falava muito do autonomia. A gente falava muito do Paulo D'André, a gente falou muito do Jurandir Paixão. Eu acho que até mais do Jurandir, porque ele chegava e punha dinheiro lá. Ajudou muito a Inter, ajudou muito mais a Inter. Então chegava lá e falava, todo dinheiro. Hoje não dá para fazer mais isso. Não, eu não pus dinheiro neles, mas aquele patrocínio da Ginomoto lá, que na época era 300 mil reais, eu quero aquele patrocínio. Para Inter. Foi o Master. E para o Galo, nós fizemos o campo do Prada, não tinha um refletor funcionando. Quando eu falo isso, eu não vou criticar os prefeitos, porque o Jurandir me fez uma transição que ajudou pra caramba. O Paulo D'André é meu amigo. No meu mal nem se fala, no meu mal estava sendo prefeitura. Eu não misturo as coisas, parte pessoal com parte de política. Com ninguém. Tanto é que eu não tenho nenhum inimigo. É adversário. O Silvio, quando veio, me respeita, cumprimenta, tudo bem. Agora, eu falei aqui que ele fez isso, um negócio absurdo que ele fez. Uma coisa que ele fez, ele me denuncia. E pior não foi ele, pior foi o promotor ter dado. Pegar um processo de 2 anos para sair fora de uma eleição por causa disso. Entendeu? Então, mas na questão nossa do Galo, eu cheguei, arrumei o campo inteiro do Galo. Até o Beto Lucato me acompanhava, muito amigo, inteiro. Fiz todo o setor de coisa. E ainda fiz aquele que bancada do fundo. Isso, eu lembro. Que senão o Galo não podia subir. Então, ajudei os 2 times e muito. Agora, teve companheiros que ajudou também. Até o clube de campo do Galo.
Vou falar aqui, Júlio. O Júlio Maçã está escutando. Tava eu, o Júlio, depois do jogo lá. Eu, o Júlio Lemão, falei, é esse aí. Esse jogo que ele está falando lá era que a gente fazia lá no... Fazia racha. Do né? lado Eu lá tava no tomando Poço cerveja, Castelo, lá e lá vai no cerveja Bairro daqui, cerveja dali. E daí ele falou assim, você não vai ajudar o Galo? Arruma pelo menos terminar o clube de campo lá. Né? Faltava fazer um salãozão grande lá e tudo. O Roberto deu toda... O Alemão, o Roberto é outro também, fantástico. Né? Roberto Martins. Deu toda... arrumou lá com os tratores e gramou tudo, né? E precisava terminar o salão de baile lá. Foi uma graninha boa. Aí bebe, toma uma, toma outra. Já arrumei um cara para acertar o clube de campo do Galo. Ô, Júlio Alemão, agora sim. É você, Júlio Massorano. Ele falou, sou eu? Falou, eu sei mesmo. Então tá bom. Aí arrumou. Pagou também, tudo lá. O Winner também. Você foi o primeiro prefeito a ajudar o basquete de Limeira profissional, né? Tinha o nosso clube, Tinha. tá? E quando a Winner, através do projeto do Zanon com o Cássio Roque, as primeiras conquistas, o Pedrinho que ia lá, colocava a faixa, dava o troféu. Mas sabe uma coisa, não te cortando, Recurso, Só um pessoal minutinho. não arrumei por Cássio, mas a gente deu prestígio para Burro, porque o Cássio é meu irmão, meu amigo, é uma pessoa maravilhosa. Porque aqui, O Zanon aproveitando também. até a presença do Pedrinho, eu acho que a gente, Edmar, hoje nós estamos aí no mês de dezembro, mês de reflexão, a gente fica mais sensível realmente, porque começa a olhar mais pelo lado de dentro, né? Ver as amizades principalmente. Eu acho que gratidão é uma das maiores virtudes do ser humano. E o Pedrinho tocou no assunto do Júlio Massorano. Eu acho que o que esse cara fez por Limeira, Limar, Nossa. ele ajudou o Independente. Tem um busto. Uma porque ele tem já uma certa afinidade com o Independente, a história Mas o Leão dele foi também. no Independente. Mas ele ajudou muito a Internacional. Muito. No acesso da Inter para a Com série. certeza. Muito. O patrocinador master Grau Castelo. era Gal Castelo. Sem dúvida. Você falou da Winner agora. Quanto tempo ele ajudou o Winner? Muito. O Zanon falou... Campeonato O Júlio é um amador. benemérito que precisa ter uma estátua dele aqui. Um busto. Entendeu? Então, Edmar, eu acho que é o momento da gente, sabe, da questão da gratidão. Hoje o Júlio está um tanto distante da grande maioria dos amigos. Ele deve ter o motivo dele, né, Edmar? A gente respeita. Mas é um momento de agradecimento. Eu sinto uma falta muito grande da amizade do Júlio. Ele faz aniversário porque ele foi em uma dezembro. pessoa que, para mim dizendo, eu acho que pela grande maioria das pessoas que conhecem ele, aquela coisa de ser um conselheiro, deu uma palavra boa no momento que você precisa. Sem dúvida. Sabe? Então, eu acho que, como o Pedrinho citou o nome do Júlio, eu acho que é importante a gente também valorizar. Sem dúvida. que Sem ele dúvida. fez, O Júlio tem que o fazer que um ele busto fez, dele. Um abraço, Eu Dr. conheço, Júlio. você conhece, eu também conheço muito bem, na intimidade. É um cara que eu falo, simples, mas de um coração, assim, se todo mundo tivesse o coração do Júlio, o Brasil era outro, o mundo seria concordo. outro. Vou falar português, E claro. estendo um abraço ao Bruno, né? O Filho Bruno, dele, também, a dona os filhos, Dioneia. A Dioneia também, a Opa. família inteira. Dona Dioneia não espetáculo. perdia um jogo da Winner. É. Eles ficavam ali no mesmo lugar. Bruno, o Dr. Júlio Massorano e a Dioneia. Como se diz, atrás de um homem tem uma grande mulher, Fala Dioneia. um pouquinho sobre a Winner, vale a pena. Você Vale. esperava que fosse crescer tanto, que fosse se tornar uma potência de basquete nacional? Olha, a gente tinha. Eu conheço o meu caso também, ele é ativo pra caramba, né? Juntou com o Júlio e com outros, fomos embora, né? A gente também corria atrás para ajudar e prestigiava sempre. Eu não perdi um jogo da Winner. Entendeu? O Cássio é meu amigo, assim, de coração. Falando de duas pessoas aqui, rapaz, que é exemplo de Limeira. O Cássio Roque e o Júlio Massorano. Cortou seu coração quando o basquete parou? Cortou. Você fala, pô, eu que plantei. Você acompanhava, lá. Pedrinho? Opa, Eu perdi um jogo, lógico. Eu narrava, eu Nossa, via ele lá filho, que nossa. Eu não perdi um jogo. Que judiação, né? Volta um dia, Pedrinho. Volto. Eu conheço o Cássio. Tá no coração dele. Volta sim, se Deus quiser. Nossa senhora, seria um grande presente para a cidade. Um marco para você também, né? Eu falei pro Roberto Martins hoje, né? Fui entrevistar o Roberto aqui para dar os votos. Falei, Roberto, você nunca vai ser prefeito de Limeira? Ele falou, nunca. Falei, nunca, nunca, nunca. Falei, Roberto, e se você fosse, qual seria a sua primeira atitude? Dobrava o valor pro esporte. Aí, desse jeito, pela manhã na Ingep. Mas Ele falou, dobrava o valor pro esporte. Falei, e o basquete? Ele falou, a primeira coisa que eu traria de volta. Assim, empatou comigo. Aliás, o Roberto é um cara que do meu E cotidiano. por que o Zanon não traz o basquete de volta? Não sei. Agora, precisa ser para a prefeitura bancar isso, não tem como. Porque é grande, né? Mas para ajudar, sim, né?
Mas precisa ter uma iniciativa, precisa ter um Júlio, ter um Cássio, desse tipo de jeito. Não, mas a gente Cássio- estava falando em off, e o Pedrinho estava falando muito de esporte, porque estava ligado, né, Edmar? E aí eu fico imaginando, sabe, as pessoas que entram, porque a gente sabe que na prefeitura, você sabe muito mais se você viveu como prefeito, que você tem que discutir valores do orçamento já do ano seguinte, no ano anterior. E, Edmar, eu fui diretor por 2 vezes no Gran São João, então eu participava, né, para você fazer Orçamento, não era nem orçamento, para você fazer, planejamento. não, a entrega de tudo que você gastou durante o ano, porque você tem que chegar lá e justificar porque você está precisando do dinheiro, tá certo? Hoje, pelo chamamento, Pedrinho, por exemplo, se o GRAM entra e a prefeitura faz algum investimento, parte financeira, o GRAM tem que ser de alguma coisa para a cidade. Agora, para o profissional... É uma coisa natural. Para o profissional, a prefeitura não pode dar dinheiro. Senão daria. Agora, arrumar campo, porque o Limeirão eu pedindo em particular Casa Kill, nós pintamos o Limeirão inteiro uma vez e todas as cadeiras cativas, com tinta a fogo. Quando começou o Leão lá com a Jari que ia jogar em Araras, toda semana eu pagava ônibus para ir lá também. E você sabe que Entendeu? sabe por que eu então, fiz esse agora, comentário? não pode, mas pode fazer o que eu fiz. Arruma os campos dessa sustentação e arruma um patrocinador. Isso perfeito pode fazer. Como Mas eu sabe fiz. por que eu estou fazendo esse comentário, Dilmar? Pelo seguinte: se você for em qualquer médico do mundo, a primeira coisa que ele vai falar para você, se você pratica algum esporte ou você faz uma atividade física. Por quê? Porque faz parte da sua saúde. Ele vai te medicar e pedir para você, ou emagrece e faz uma atividade. Sem dúvida. Isso é no mundo. Eu vou começar a fazer E aí, pilates agora. fica aquela coisa. Quando você vai dividir as fatias do bolo pro ano que vem, a do esporte é menor que tem. É triste. quase que uma fatia de papel. Mas tem muito esporte aí, hoje aqui, só um minutinho. Todo mundo dedica mais o quê? Saúde e educação, que todo mundo prega. Se a saúde está relacionada diretamente com a atividade física, isso que eu não entendo demais. também não entendo. Aí sabe o que o cara faz? Enche o hospital de remédio e farmácia de remédio. Mas não dá uma preparação para você não usar o remédio. Não é melhor prevenir? Não, mas isso Essas tem coisas que a bastante. gente não viu? entende. As escolas, por exemplo, todas as escolas que eu fiz e que eu não fiz, todas têm quadra poliesportiva. E todo bairro tem piscina pro bairro. É só questão de ir. E o Gastão tem vários professores de educação física cuidando disso. Hoje não falta esporte, não. Na escola tem quadra poliesportiva. Não é só quadrinha de jogar futebol de salão, tem tudo, o handebol, o que quiser. Então tem os jogos escolares, que foi, inclusive... Ah, mas eu falo pra você, a gente tem uma amizade tremenda com o Mário, sabe que ele é um cara sério, o Zanon, mas esse ano aqui não teve jogos regionais, não participou. Aí não devia. Bom, Deu a meu explicação, amigo. cada um dá a explicação, a gente entende, você entendeu? Mas estou dizendo que não teve, não estou avaliando se foi legal ou não, estou dizendo que não teve. eu fui em todos.